Justiça decreta a prisão do cantor Gustavo Lima. E você vai ver também. A cada 9 minutos, um celular é roubado ou furtado no Rio de Janeiro. Caminhão na contramão mata um motociclista e bate em 8 carros em São Paulo. O motorista estava embriagado. Israel realiza o ataque mais sangrento dos últimos 18 anos contra o Líbano. Mais de 350 pessoas morreram. E ainda, hoje é dia do sorvete. São Paulo é o estado que mais consome a sobremesa no país. Tomo no frio também, aliás, qualquer momento. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou hoje a prisão do cantor Gustavo Lima. A medida faz parte da operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro, a mesma que prendeu a advogada Deolane Bezerra. A decisão saiu esta segunda-feira. O cantor Gustavo Lima recebeu um decreto de prisão preventiva do Tribunal de Justiça do Pernambuco após ter um avião apreendido durante a operação que investiga esquemas de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Em um trecho do mandado de prisão, diz que o cantor deu abrigo a outros investigados da operação e que realizou uma viagem à Grécia com um casal de investigados da mesma operação. E sua convivência com os foragidos compromete a integridade do sistema judicial e também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade. E no Rio de Janeiro, um celular é roubado ou furtado a cada 9 minutos. Quem vai contar os detalhes para a gente é o nosso repórter Anderson Nascimento. O estado do Rio de Janeiro vem sentindo o aumento da criminalidade e a população sente com esse avanço. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, a cada 9 minutos, um registro de roubo ou furto de celular é feito em uma delegacia do estado do Rio. No período entre janeiro e agosto deste ano, foram cerca de 13 mil aparelhos roubados e mais de 24 mil furtados. A Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial apreenderam mais de 750 celulares de origem suspeita no mercado popular da Uruguaiana, na região central do Rio, somente na última semana. Esse é o epicentro de roubos e furtos do aparelho. A Baixada Fluminense vem logo em seguida, com Belfort Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Posse. Em sequência, a Zona Norte, com Praça da Bandeira, Madureira e Vicente de Carvalho. Os índices tiveram alta nos 8 primeiros meses de 2024, com quase 40% com roubos e mais de 15% em furtos. A pesquisa aponta que os criminosos se aproveitam de eventos e aglomerações para agirem contra a população. Em nota, a Polícia Militar informou que o combate aos crimes de rua está entre os principais focos da atuação do comando da corporação. Já a Polícia Civil aponta que o trabalho de investigação dos casos registrados, bem como de recuperação e devolução de aparelhos celular, acontecem rotineiramente. As duas forças ressaltam que é extremamente importante o registro das ocorrências, pois torna a análise das manchas criminais mais precisa e efetiva. E olha só essa história, um motorista embriagado entrou com um caminhão na contramão na rodovia Rio Santos para fugir da polícia. E o veículo matou um motoqueiro e bateu em outros 8 carros. Veja. Um caminhoneiro embriagado foi detido após causar um grande desastre na rodovia Rio-São Paulo. Antes de ser capturado, os policiais haviam recebido um alerta sobre a forma perigosa em que o caminhoneiro estava dirigindo e que ele já havia batido em 2 carros no quilômetro 268. Mas mesmo assim seguia a viagem. A viatura alcançou o piloto e deu ordem de parada, mas o motorista ignorou e continuou em alta velocidade. A situação ficou pior quando o caminhoneiro invadiu a pista contrária. Na contramão, ele bateu em uma viatura policial antes de atingir uma motocicleta com 2 pessoas. O piloto da moto acabou falecendo. Ainda sem parar o caminhão, o motorista atingiu outros 5 carros, causando acidentes graves,
até que em uma das colisões, o caminhão acabou perdendo a direção e entrou na mata, finalmente parando. Ao ser abordado pelos policiais, o motorista ainda desferiu golpes com um pedaço de pau, mas foi detido e levado ao Distrito Policial de Santos. E no último sábado aconteceu a Operação Limpa Brasil, uma ação para recolher lixo das ruas. O trabalho conta com a participação de voluntários da Fundação Internacional de Comunicação, a FIC, que é o braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus. E o nosso repórter, o Fernando Jesus, esteve no local. Vamos ver aí a reportagem. A ação Limpa Brasil tem como objetivo limpar as ruas de todo o país. Aqui em São Paulo, essa ação aconteceu na Avenida Paulista, aqui na Praça Alexandre de Gusmão, e com toda a equipe da FIC apoiando esse projeto. As equipes foram separadas e cada uma foi direcionada para uma parte da Avenida Paulista. Uma dessas equipes saiu da Praça Alexandre Gusmão, passou pela Alameda Santos, desceu a Rua Pamplona, passou pela Alameda Jaú e, enfim, retornou à Praça Alexandre Gusmão para realizar a separação dos materiais. Hoje nós temos uma média de 100 pessoas fazendo toda essa movimentação e tudo aquilo que nos propomos a fazer. Não sei se puderam acompanhar aqui, a gente deu uma volta no quarteirão, foram 5 equipes que nós dividimos aqui, alguns foram para um lado ordenado, tinha a rota já pré-estabelecida e nós fizemos ali uma limpeza tanto física como espiritual aqui na Avenida Paulista. Nós fizemos um mutirão de limpeza ao redor da praça, no entorno, em 5 trajetos. E as equipes, nós dividimos o nosso público em equipes com as nossas líderes do Instituto Limpa Brasil. E aí eles fizeram o recolhimento e agora eles estão separando. Então, os catadores que trabalham conosco, responsáveis, explicam como que é, separa papelão, separa papel, separa vidro e dá a destinação correta para isso. Eles recolheram também as bitucas nesse entorno e agora nós vamos fazer a contagem e gravimetria de todo esse resíduo para dar uma destinação correta. E esta edição do Limpa Brasil foi realizado por pessoas muito bem qualificadas, equipe muito bem instruídas e guiadas por Deus. Porque a gente tem visto como as mudanças climáticas têm impactado a nossa sociedade. O Rio Grande do Sul é um exemplo de catástrofe ambiental. A gente tem visto outros efeitos climáticos e o nosso papel hoje é trazer essa conscientização para as pessoas, para que elas possam agir. Nós, jovens, somos o futuro. Então a gente precisa realmente se unir e começar a cuidar desse planeta que já está numa situação bem complicada. A gente precisa mudar ele. Então vamos lá, gente. A gente precisa de mais voluntários, precisa de você também atuando. Então é muito importante. Ao final da ação, muitos resíduos foram coletados e a pesagem foi realizada. No total, eles trouxeram da limpeza que eles fizeram 27 quilos. Desses 27, eles trouxeram 10 de rejeito, que é aquele plástico que está sujo, já não dá para aproveitar, o vidro que está sujo não dá para aproveitar, está inteiro o vidro, mas ele está sujo, garrafa de plástico com coisa dentro que também não pode mais aproveitar. Papelão também foram uns 10 quilos e entre metal e plástico que dá para aproveitar, 4 quilos. Fora, que eu acho uma coisa bastante interessante da gente falar, foram 5 trajetos. Certo? Nós dividimos em 5 equipes, foram 5 trajetos diferentes. Eles trouxeram 6.000 bitucas de cigarro. Então, cada equipe teve um balde, que a bituca é separada desse resíduo, para que a gente possa fazer a contagem e entender o entorno. E veja a seguir, Israel realiza o ataque mais sangrento dos últimos 18 anos contra o Líbano. Mais de 350 pessoas morreram. E ainda, hoje é o dia do sorvete. São Paulo é o estado que mais consome a sobremesa no país. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Israel realizou hoje o ataque mais sangrento ao Líbano dos últimos 18 anos. Pelo menos
350 mil pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas. Vamos conferir. O Ministério da Saúde do Líbano disse que o país vive dia mais sangrento desde a guerra de 2006. Pouco antes do ataque, as forças de defesa de Israel haviam alertado a população civil para que se afastasse imediatamente de supostas posições e depósitos de armas do grupo extremista Hezbollah. Os moradores das regiões do Líbano atacadas receberam mensagens de texto e de voz enviadas por Israel, alertando sobre a iminência dos ataques. Pela manhã, Israel atacou regiões do sul e do leste do Líbano. Mais tarde, voltou a bombardear Beirute, a capital do Líbano, alvo de um grande ataque na última sexta-feira. Cerca de 800 alvos do grupo foram atacados, segundo os militares israelenses. Este foi o primeiro alerta do tipo em quase um ano de conflito em constante escalada entre Israel e Hezbollah. O aviso foi enviado após uma intensa troca de tiros no domingo, quando o Hezbollah lançou cerca de 150 foguetes, mísseis e drones no norte de Israel. Os ataques foram uma retaliação ao bombardeio israelense que matou cerca de 10 comandantes do grupo extremista, sendo um deles do alto escalão. O ministro do Interior do Líbano disse que vai converter escolas em abrigos em Beirute, Trípoli e no sul do país para lidar com o intenso deslocamento de libaneses no país. As aulas em escolas e universidades foram canceladas. Já o Ministério da Saúde ordenou que as cirurgias eletivas sejam canceladas em todos os hospitais para que as unidades de saúde tenham espaço para receber os feridos nos bombardeios. E olha só, nós consultamos o professor de Relações Internacionais e Governamentais, Márcio Coimbra, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos ver, então, o que ele falou. Neste momento, a guerra entra em uma nova frente, Kleber. Uma frente muito importante, uma frente que agora está ao norte. Uma frente que Israel já estava prevendo há algum tempo, ou seja, o enfrentamento com Hezbollah. Antes, nós tínhamos um enfrentamento no sul com o Hamas, na faixa de Gaza, que atacou Israel covardemente no dia 7 de outubro. Mas, Kleber, agora o que acontece? Acontece que Israel se volta para o norte, uma guerra que Israel sabia que ia acontecer, porque naturalmente uma guerra com o Hamas, ela se estenderia também para uma guerra com Hezbollah, porque os dois grupos são controlados pelo Irã. Ou seja, os ayatolás que estão em Teherã, eles financiam tanto o Hezbollah quanto o Hamas. Ou seja, se um grupo atacou Israel pelo sul, certamente outro grupo atacaria pelo norte. E é isso que começou a acontecer. E Israel, já prevendo isso, provavelmente executou essa ação na última semana, atingindo cirurgicamente os líderes do Hezbollah, atingindo todas essas lideranças por meio da explosão de pagers e também de walkie-talkies. Uma ação cirúrgica que evitou muitos danos civis e que atingiu diretamente o coração do Hezbollah. Várias lideranças do Hezbollah foram mortas e o grupo terrorista ficou desarticulado. Prova disso é que vários mísseis foram direcionados para Israel e Israel soube trabalhar, como sempre, nessa resposta. Primeiro, se protegendo por intermédio do domo de ferro e também contra-atacando com mísseis para lugares aonde o Hezbollah guarda suas munições e também organiza suas milícias. É uma nova fase dessa guerra, uma nova fase de uma guerra que começou na faixa de Gaza, quando o Hamas usou o território para atacar o sul de Israel e trazer centenas de reféns judeus para a faixa de Gaza, já matando vários deles, como se tem notícia. E agora a guerra está nessa nova frente de batalha, que é no norte com o Hezbollah. Mas o inimigo é o mesmo. O inimigo é o Irã, que ataca pelo sul e agora pelo norte, e Israel, mais uma vez, vai procurar formas efetivas de se defender, evitando sempre baixas na população civil. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 com o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo mais uma vez
ao nosso jornal e fala um pouco aí da rodada, aliás, rodada que deu o que falar, né, Fernando? Exatamente. Boa noite, Kleber. Boa noite a você que nos assiste. A rodada do Campeonato Brasileiro desse fim de semana continua dando o que falar. Teve a estreia do atacante Memphis Depay, troca de técnico no Cruzeiro e protesto no Flamengo. Vamos ver. E neste fim de semana aconteceu a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e ela foi recheada de polêmicas e uma grande estreia. No sábado, o Corinthians recebeu o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Goleou e venceu o jogo por 3-0 com um grande dia de Romero. Mas a grande atração da noite foi a estreia do atacante Memphis Depay. Com a arena lotada, o atacante fez estreia tímida, mas já demonstra qualidade e quase fez um gol. No domingo, o Flamengo foi a Porto Alegre encarar o Grêmio pelo Brasileirão. E como perdeu o jogo de ida da Libertadores, poupou muitos titulares e entrou com as reservas. Acabou perdendo o jogo por 3-2 e a torcida ficou muito irritada. Vários torcedores foram à Gávea e picharam os muros do CT do Flamengo. O ato de vandalismo foi um protesto ao técnico Tite. Nas paredes, ameaças como "Fora Tite" e "Salários em dia, porrada em falta" foram escritas em tom de ameaça ao treinador. Ainda falando de treinadores, o Cruzeiro demitiu Fernando Seabra após empate sem gols contra Cuiabá no domingo. A decisão foi comunicada na manhã dessa segunda-feira. O treinador encarou instabilidade de resultados e desempenho do time no Brasileirão e acabou sendo demitido. Fernando Diniz já foi anunciado como novo comandante da Raposa e assinará contrato até o fim de 2025. Fernando, e ontem também teve decisão no futebol feminino, né? Como é que foi aí essa final? O Corinthians venceu o São Paulo e conquistou mais um título brasileiro. Mas quem vai trazer mais detalhes é a nossa comentarista de futebol feminino, a Maíra Anjos. Como esperado, o Corinthians feminino foi campeão do Brasileirão mais uma vez. E atingindo marcas impressionantes, já que esse é o 5º título consecutivo das Brabas. O jogo que garantiu o hexacampeonato do Corinthians foi morno, mas com predominância alvinegra. As Brabas contaram com a lei do ex para se consagrarem campeãs brasileiras. Isso porque nos 2-0, os gols foram marcados por Jaqueline e Carol Nogueira, ambas ex-jogadoras do tricolor paulista. Com o resultado, firmaram 5-1 no agregado. Além de se isolar como o maior vencedor do Campeonato Brasileiro, o Corinthians bateu outro recorde, que já era seu. A torcida corintiana bateu o recorde de público da história do futebol feminino brasileiro e sul-americano. Mais de 44 mil pagantes nas arquibancadas em Itaquera. Mais um exemplo de que quando o time recebe estrutura, ele também recebe apoio e gera resultados. E o Corinthians é um grande exemplo disso, já que chegou à marca de 18 títulos desde a reativação, em 2016. E o São Paulo, apesar da derrota, também teve motivo para comemorar, pois teve sua melhor campanha na história da competição e conseguiu uma vaga inédita na Libertadores Feminina de 2025. Agora, as equipes vão se preparar para o Campeonato Paulista, que ainda está nas fases iniciais. Bom, Kleber, é isso aí. Parabéns ao Corinthians feminino pelo título e que a modalidade receba cada vez mais atenção e apoio. Até mais. Parabéns ao Corinthians pelo título e ao São Paulo pela ótima campanha. Parabéns também a Maíra Anjos pelo ótimo trabalho. É com você, Kleber. Muito obrigado, Fernando. Até amanhã. E olha só, hoje é dia do sorvete. A sobremesa é uma das preferidas dos brasileiros. E São Paulo é o estado que mais consome o produto. Vamos conferir. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Sorvete revelou que o estado de São Paulo é o maior consumidor da iguaria no Brasil, correspondendo a 20% de todo o consumo nacional. 750 pessoas foram ouvidas e, de acordo com a pesquisa, o tipo favorito do brasileiro é o de massa, correspondendo a 73% de todos os sorvetes vendidos, seguido pelo picolé com 13% e as casquinhas com 10%. A pesquisa também revelou que, em média, o brasileiro consome 45 picolés e toma quase 6 litros de massa por ano, totalizando 9 litros de sorvete. E as ocasiões favoritas dos consumidores para tomar o sorvete são em sobremesas, passeios e lanches. E não dá para desvincular o sorvete do clima. Isso porque a maioria das pessoas afirmaram que só pensam no sorvete em dias de calor. Qual o sabor de sorvete favorito? O meu é frutas vermelhas ou framboesa. Tá passeando ou tá assim com a família, já é uma ocasião. Morango e chocolate. Eu descobri que o dia do sorvete é no meu aniversário. Tá certo, então. E o Jornal das 18h30 fica por aqui.
Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.